Como de praxe, a gente faz aquele comentário final de jogo, aqui no pré-jogo, do pós-jogo do canal Tempo da Bola GB. Hoje nós vimos uma disputa que não teve disputa para nada, em termos de campeonato, né? Não teve, porque para o Cruzeiro foi um amistoso, hoje aqui na cidade de BH, a mais linda capital do Brasil, e especificamente o Mineirão. O Cruzeiro, na verdade, mostrou alguns defeitos, né, do time, mostrou virtudes também. Não vamos aqui deixar de mencionar o Cauã Prats pelo futebol apresentado, o William, altos e baixos, mas foi um cara muito produtivo. Foi ele que cruzou para que o Cruzeiro marcasse o primeiro gol do Bolassi, né? O Bolassi entrou, marcou o gol. Bolassi é aquela espécie de talismã, né? Sempre entrando aí para fazer a alegria do torcedor azul celeste. E isso é valioso e muito importante. Vidalba teve alguns errinhos, né, no começo ali, principalmente daquele gol primeiro ali da equipe do Palestino, porque aquela bola foi bagunçada, depois saiu, escanteio, o nosso Aragão cabeceou mal e chegou o jogador do Palestino lá, o Martínez, né, que mandou pro gol, fazendo aquele gol de cabeça, sem ninguém na marcação. O Romero, quando esteve em campo, Leão de Chácara, Jonathan, boa partida do Jonathan, sinceramente, boa partida. O Gamarra, não tem nada a dizer mal do Gamarra também, entrou em campo com força, mas o Cauã Prats, para mim, foi o cara que foi na linha de fundo. Quando precisou de tirar a bola, ele tirou com braveza, tirou realmente como jogador sério, jogador que quer realmente um lugar ao sol no Cruzeiro, né? Ele jogou dessa forma, e isso é fundamental, é muito importante. Tem que ser assim, né? Tem que entrar em campo e jogar com muita honestidade, seriedade possível dentro de campo. O futebol é assim, exige assim e tem que ser assim. Murilo Hickman, né? Mais uma vez mostrou um feijãozinho com arroz bom, né? Bem temperadinho, menino que procurou, que luta, que procura o jogo. O Christian tentando fazer uma função muito bem pelo lado direito enquanto estava em campo. Depois, no segundo tempo, sabiamente do técnico Léo Jardim sacou ele, Romero e qual foi o outro? Vidalba, né? No segundo tempo. Tinha que ser assim, né, galera? Eles foram sacados no segundo tempo e eles se preparam aí para o jogo contra o Atlético Mineiro, porque o importante é contra o Atlético, né? E o Kenji teve bem, gostei do Kenji na partida. O Kenji é desinibido, o Kenji é aquele jogador que ele tenta partir, tenta clarear o jogo. Esse menino, quando criar mais um pouco de assim confiança, né, depois que estiver em campo, sem medo de errar, essa coisa e tal, vai render muitos frutos ao Cruzeiro, sim. Eu tenho certeza que é um grande jogador e ele vai render. O Lautaro, gente, infelizmente, né? É triste falar isso. O Lautaro até que tentou, correu, tal, tentou buscar o jogo, mas no arremate é um Deus nos acuda, né? Não conseguiu. Eu não queria estar hoje aqui falando mal do Lautaro, porque numa vitória do Cruzeiro, em que haja luta, essa coisa, a gente fica até um pouco triste de estar falando de certo jogador, né? Então fica aí. Mas infelizmente não correspondeu. Gabigol, para mim, eleito o melhor jogador do Cruzeiro hoje, né? Porque é o jogador que decide, não só pelo gol, né, gente? Até eu não gosto da posição que Gabigol está jogando, que é voltando muito a bola, né? Até que eu não gosto, sinceramente. Eu não gosto quando o Gabigol volta. Mas ele estava voltando, ele estava fazendo aquele papel que o Matheus Pereira faz, né? Soltando a bola, passando, ele passa muito bem, muito inteligente para jogar, e conseguiu fazer uma grande partida também. Eu vejo ele aí
como um jogador que decide, né? O Bolasie entrou tal, no lugar do Lautaro, marcou um gol, para mim foi o segundo melhor jogador. Eu vou primeiro é o Gabigol, depois o Bolasie, porque o Bolasie, ele entra em campo e marca gol. Eu acho que o êxtase, né? Aquilo que é o momento maior do futebol é quando balança as redes, é quando coloca a bola no fundo dos barbantes. Então quem faz isso, no meu modo de pensar, ele tem todas as pompas, né? Todas assim, a gente dá todos os créditos para quem faz isso dentro do futebol, porque marcar gol não é fácil. Se fosse fácil, né, todo mundo aí marcaria, todo mundo aí estava marcando toda hora. Olha, no jogo de 90 minutos teve 3 gols, né? Então, se fosse fácil, como é na cesta de basquete, né, você marca lá 60, 90, 120, 130, você marca em outra coisa aí, mas no vôlei você marca ponto mais de 22, mas no futebol é diferente. Quem marca gol realmente, a gente tem que tirar o chapéu para quem marca os gols. E Gabigol foi esse cara hoje, viu? Esse cara do gol, esse cara que participou, esse cara que chamou a responsabilidade. Então, a gente vê no Gabigol um jogador que está buscando um lugar ao sol, que está buscando, você vê a vibração do cara. Isso é tão importante, um jogo que não vale nada, absolutamente nada. Quão esse cara vibrou, né, com a torcida do Cruzeiro, com aquela alegria. A torcida do Cruzeiro vai se apaixonar pelo Gabi, pode ter certeza. A torcida do Cruzeiro já está se apaixonando pelo Gabi, pela responsabilidade dele, né, pela honestidade dele, por não estar falando mal, está sujeitando o banco de reserva, na boa, sem problema, sem ocasionar problema, e tem entrado nas partidas e tem decidido. Então o Gabigol, para mim, hoje, eu acho que o Mário também deve entrar comigo nessa aí. Mas se não entrar também, daqui a pouco ele vai ter a opinião dele, a gente vai na balança, né? Do melhor em campo hoje, para mim, foi o Gabigol. Mas a gente vai ver, não tem essa de Maria vai com as outras que não. Se ele achar que realmente foi, a gente vai discutir o assunto. Mas para mim, o Gabigol fez as vezes e jogou muito bem. Entrou o Rodriguinho, gente, esse menino corre demais. Corre, é sensacional, eu gosto de ver ele correndo em campo, né? O Rodriguinho, o Wallace, eu vou falar mal de Wallace de novo, né? Não foi bem e não foi mal. As bolas, ele continua perdendo a mesma coisa. Ele não conseguiu soltar a bola. Alguma vez ele tem alguns lampejos, né? Ele tem alguns lampejos, o Wallace, mas é um lampejo muito simplório, né? Assim, não acontece. Eu não sei o que acontece com esse jogador. Esse jogador é bom jogador, foi bom jogador, foi uma grande contratação, todo mundo gostou. Eu achei que esse Wallace chegaria para ser o Cruzeiro, para quem gosta de futebol aí, vê o futebol, aquele Wallace parecendo um Nilton, que jogava com aquela força, com aquela raça, partia, chegava no gol, marcava gol, aquela coisa e tal, né? Não é nada disso. O Wallace é mansinho, não é bravão. Eu queria ver o Wallace bravão, o Wallace conversador, o Wallace fazendo isso, mas não faz nada, né? É muito triste o que acontece com esse jogador. É isso, gente. Jônio está muito bem, Gamarra não comprometeu. Então eu vejo o Cruzeiro, técnico Léo Jardim muito atento a tudo, né? Muito participativo no banco de reserva. Para mim, gostei do Léo também. Então essa é a minha opinião formada aqui no canal O Tempo da Bola.